Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o caso Gully. Eu vi vários vídeos sobre, né, o que aconteceu com ele. Não conhecia, não acompanhava tão a fundo, né, conhecia ele mais por causa disso aqui, ó. Ele foi campeão de Pokémon TCG, né, comecei a colecionar recentemente. E eu vi alguns vídeos sobre do Rodrigo Góes, né, sobre ele, do Léo Stronda, antes, né, dele falecer. Falando que ele era jogador de Pokémon TCG e tava exagerando também nas drogas aí, né. Mas não acompanhava ele a fundo. E eu vi vários vídeos, e no meu plano não era falar nada sobre isso, porque na verdade esse canal é pra falar sobre saúde, no meu processo de emagrecimento também, né, que eu tô correndo atrás. Mas eu achei que eu podia somar. Claro que eu não vi todos os vídeos da internet, pode ser algumas coisas que sejam repetitivas, mas eu queria falar algumas coisas, alguns pensamentos que eu tive com esse caso. Como eu falei, eu não acompanhava ele, né, eu comecei a malhar com 17 anos, sempre fui entusiasta de malhar e tudo mais. Comecei seguindo o Léo Stronda, né, que é uma das minhas maiores influências nesse meio aí, né? Também eu gostava do Bonde da Stronda, então conheci ele antes de ser maromba, né? Então acompanho ele desde sempre, então nós foi um dos caras que eu mais acompanhei. E cheguei a acompanhar outros também, né? Hoje eu vejo só alguns poucos, né? Talvez o Lelis, que eu gosto bastante, o Leandro Twin, o próprio Léo eu assisto ainda, né? Cheguei a acompanhar o Cariano na época, mas eu já não acompanho tanto. O próprio Rodrigo Góes eu já não acompanho tanto também. Então, assim, eu tô seguindo só alguns que dão realmente umas dicas de emagrecimento ou de treino, do que falar sobre dia a dia, sobre essas coisas aí, né? Mas, então eu sempre fui entusiasta de malhar, já tive muitos amigos próximos que usaram drogas aí pra crescer e tudo mais, né? Sempre fui contra, inclusive já até tive que ajudar um amigo meu a tirar a agulha que tava enfiada nele no músculo dele, né? Então sempre fui contra. Já tive amigos até recentemente que falaram que ia usar, eu falei que não era pra usar, falei que ia usar só uma vez. Mas enfim, nunca, cara, sempre fui contra total, assim. Ainda mais hoje que eu tenho que usar hormônio todos os dias, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. É... Mas assim, eu acredito muito que o Gunley, nesse caso, ele era um cara que jogava TCG, era um cara muito competitivo, e essa parte dele querer ir pro topo custa que custar, né? Ele sabia do que estava correndo, é uma coisa que é muito complicada, porque realmente é perigoso, né? Mas também não deixa de ser uma coisa interessante pra se pensar que o cara morreu pelo sonho dele, né? Morreu pelo que ele acreditava. Então eu não tô querendo aqui dar resposta, tô querendo mais fazer perguntas, né? Então até que ponto, claro que o cara de 22 anos, ele não tinha o córtex pré-frontal formado ainda, né? Então eu acho que você não pode tomar nenhuma grande decisão antes dos 25 anos, eu penso muito isso. E eu tomei algumas decisões que me ferraram muito antes dos 25. E hoje eu sou muito mais cauteloso. Então, ano passado eu quase tomei grandes decisões, né? Que eu acho que eu não sei se eu cheguei a comentar nesse canal, mas em outros canais que eu tenho eu falei. Então eu acho que realmente é bem complicado falar das motivações dele, do que aconteceu, né? Não quero entrar muito nesse detalhe. Mas eu vou pensar nesse caso. Né? Tipo, ele era um cara muito competitivo, tanto que ele foi o melhor brasileiro, né? Posicionado nas coisas de batalha TCG. E passou isso pro bodybuilder, né? Provavelmente cresceu maior, porque ele queria ser open, né? Que é aquele maior possível, né? Eu acompanho mais o Classic, né? Que tem o Ramon que ganhou recentemente, né? Brasileiro. Que aí é uma coisa mais harmônica, né? Agora o Open, o cara tem que usar muita droga pra ficar muito grande. Com 22 anos ele acabou falecendo. Então é muito triste, realmente é muito triste. Nessa parte eu não tenho muito mais o que adicionar do que já foi dito, né? Mas eu só fiquei pensando nessa questão do cara tinha um sonho, batalhou muito por ele e morreu. E ele até falava, cara, pode ser que eu perca 10 anos da minha vida por causa disso, eu queria ser pai, então assim, é bem triste ver as coisas dele. E eu penso muito nisso, porque eu tinha um sonho, uma meta também de ficar milionário até os 30 anos. Faltam 2 anos ainda, pode ser que eu ainda consiga. Mas eu parei muito, eu pus o pé no freio total. Eu tive muitas oportunidades que talvez, se eu fosse de cabeça, eu poderia. Mas eu tava abrindo mão da minha saúde. Eu engordei muito, eu tive esse problema de tireoide, eu ficava sem dormir direito, eu tomava muito café, muito energético, trabalhando muito, né, 7x7. E várias coisas que não trouxeram o resultado que eu queria. Então eu pus o pé no freio, tô mais dedicado ao meu trabalho, ao YouTube, né? Que é uma coisa que eu gostaria muito de ter um dia. Mas também não tenho pressa, vou trabalhar no meu tempo, fazer as coisas do meu jeito. Claro que é aquele negócio, né? Não vou acelerar a ponto de danificar minha saúde, mas também não vou ficar parado, né? Então quero trabalhar, quero conseguir. Mas eu pisei muito no freio. Eu penso muito nisso, que a nossa geração agora é muito ansiosa, quer ter os resultados logo, né? E eu fiquei pensando muito nisso, e esse ano também eu e minha noiva perdeu o pai dela, né? Eu perdi meu sogro. E eu fiquei pensando muito nisso. Ele tava com um projeto bem legal, ele tava escrevendo um livro e tudo mais, ele não conseguiu concretizar isso. E o mesmo caso do Gully, faleceu ainda. Claro que meu sogro já era idoso e tudo mais, mas ele faleceu muito novo, sem concretizar o sonho dele também. Então, assim, tô mais pensando alto que com vocês, mas é uma reflexão que eu faço, que eu não quero. Eu quero conquistar meus objetivos, quero ir atrás dos meus sonhos, mas sem sacrificar minha saúde, sem sacrificar as coisas que são importantes pra mim. Eu perdi muito tempo com meus amigos, eu afastei de muita gente, eu perdi muita coisa de família também, porque eu tava trabalhando quase todo final de semana. Então, assim, eu não sei, sabe? Claro que pra você chegar em algum lugar você vai ter que abrir mão, não dá pra ter tudo na vida, né? Como dizia Chorão, né? Cada escolha é uma renúncia. Então eu acho que no fim você vai ter que abrir mão de algumas coisas por outras. Mas eu quero fazer isso com equilíbrio. E meu plano é fazer tudo com equilíbrio. Então esse canal aqui é pra falar sobre saúde de uma forma equilibrada.
Eu não vou fazer nenhuma loucura. Inclusive, eu fiquei 4 meses sem beber. Emagreci, com certeza, mas muito menos do que eu pensei que eu ia emagrecer, né? Então dá até vontade de acelerar o processo. Tanto que muita gente ficou me zoando, falando assim, usa Monjaro, usa Ozempic e tudo mais. E eu não quero usar nenhuma droga, eu quero emagrecer pelo meu mérito mesmo, né? Então vou fazer de tudo, vou ter nutricionista, né? Depois eu vou falar um pouquinho melhor aqui nesse canal sobre esse novo processo. Mas é isso, pessoal. Então era mais isso que eu queria falar mesmo. Gosto muito desse mundo maromba, mas essa parte das drogas realmente não dá, cara. Eu tô seguindo até um pessoal que é mais da parte natural, que eu tô achando bem interessante. E a galera tem um físico muito legal. Então acho que realmente dá pra você ter um físico legal sendo natural, comendo direito, fazendo tudo certinho. E é isso, acho que eu não vou ter muito mais o que acrescentar, né? Muita gente mais velha deu conselho pra ele não ir nesse mundo, né, e tudo mais, pessoas que passaram pelo que ele passou. Mas quando você é jovem, dificilmente você vai ver as pessoas, né? Eu também não ouvi ninguém, só queria correr atrás dos meus objetivos sem ouvir ninguém. Mas é isso, pessoal. Era mais esse bate-papo. Eu queria também pensar com vocês, né? Ao mesmo tempo que é uma coisa muito trágica, você vê que a pessoa abriu mão de tudo pra chegar num lugar que ela no fim não conseguiu chegar, né? Então será que vale a pena? Eu deixo essa reflexão. Então esses são meus 2 centavos nesse caso aqui. E é isso, pessoal. Você chegou aqui por esse vídeo por algum motivo, né? Esse vídeo aqui eu tô mostrando um pouco da minha realidade, uma pessoa normal, CLT que trabalha e tá tentando emagrecer. E teve muitos problemas também. E até um último ponto que até eu acho que eu não esqueci de falar, né? Eu tenho problema de tireoide, então eu tenho que tomar hormônio todos os dias. Eu odeio isso, eu tentei parar e passei mal, enfim. Mas eu tenho esse problema. E ver pessoas aplicando hormônio sem precisar, né? Eu teve uma história de um cara que ele tava fazendo hemodiálise, novão. Meu sogro tá fazendo hemodiálise, né? Ele tava fazendo porque ele, não porque ele precisava, mas porque tá usando muita droga, né? Então, assim, pessoas dariam tudo pra não ter que fazer hemodiálise, pra não ter que usar. Eu mesmo, daria tudo pra poder voltar a ter minha saúde, pra não ter que ficar tomando hormônio todo dia por causa da tireoide. E tem gente que toma isso pra emagrecer ou pra ficar grande e tal, então é realmente muito complicado. Mas é isso, depois eu vou trazer um pouco mais sobre toda essa questão da tireoide. Inclusive, eu tava comprando um remédio da minha tireoide e a menina que tá me atendendo no caixa, ela falou: eu tomei esse remédio. Eu falei: você tem problema de tireoide também? Não, eu não tenho tireoide. Aí ela mostrou a cicatriz, né? Ela teve câncer na tireoide, teve que tirar. Então, assim, nossa, isso mexeu muito comigo. E essa questão do meu sogro também, então. Essa parte de saúde tá pegando muito. Eu tô naquela fase que eu tô vendo pessoas que eu amo muito envelhecendo, tendo problemas por causa do envelhecimento. Então, assim, cara, treinar, alimentar bem. Talvez agora não faça tanto sentido, mas lá na frente com certeza vai fazer, né? E é isso, pessoal. Então, foram umas reflexões. E eu tô pensando muito nisso. Esse foi um ano muito reflexivo pra mim. Foi um ano mais de refletir pra onde eu ia do que o ano de trabalho, né? Mas é isso, pessoal. Então, se gostaram dessa reflexão, inscreve no canal e eu vou esforçar muito pra trazer mais conteúdos e coisas de valor aqui pra vocês. Até o próximo vídeo.